E aí, pessoal? Para quem viveu os anos 80, se prepare que a nostalgia vai bater forte. E para quem não viveu, vem com a gente descobrir a década que definiu uma geração. Bora começar essa viagem pela inesquecível cultura pop dos anos 80. Olha essa frase. Anos 80 foram ouro puro da cultura pop. E é mais pura verdade, né? Uma definição perfeita. Foi uma explosão de criatividade. E é exatamente isso que a gente vai ver aqui, passo a passo. Vamos mergulhar nessa mina de ouro juntos. Bom, para começar, nossa primeira parada tinha que ser a televisão. Porque fala sério, para qualquer criança dos anos 80, os desenhos animados eram muito mais que só um passatempo. Era um verdadeiro ritual. Aquela coisa sagrada de toda manhã, né? E que ritual, hein? A gente ligava a TV e, bum, era ação o tempo todo. Tinha a força do He-Man, da She-Ra, o mistério dos Thundercats, a tecnologia dos Transformers, G.I. Joe. Nossa, eram mundos inteiros de fantasia e ficção científica. E o mais legal é que não ficava só na tela, né? Os heróis viravam os bonecos na nossa mão e cada episódio se transformava em uma nova brincadeira no tapete da sala. Mas claro, nem só de batalha vivia a criança dos anos 80. Tinha também aquele lado mais leve, mais divertido, com os clássicos que, olha, não envelhecem nunca. Quem não se lembra dos Smurfs, do Scooby-Doo, as correrias sem fim de Tom and Jerry e, claro, os Looney Tunes. Eram aqueles desenhos que juntavam todo mundo no sofá, a família inteira. E aí aconteceu uma coisa muito interessante. Começou a chegar a uma estética totalmente nova. O Japão entrou com tudo, sabe? Com animes e também com as séries live action. Os famosos tokusatsu. Jaspion, Shangman, Flashman. Nossa, eles trouxeram um tipo de ação, um tipo de drama que a gente nunca tinha visto antes. Foi uma verdadeira revolução na TV. E claro, não dava para não falar dele. Caverna do Dragão. Aquele desenho que era super filosófico, com uma história até meio pesada, né? E aquele final... Bom, aquele final que simplesmente nunca aconteceu. Acho que é o trauma coletivo de toda uma geração, não tem jeito. Ok, saindo um pouco da frente da TV, vamos falar de outras coisas que definam a década. Os jogos, os aparelhos, a tecnologia que a gente tinha na mão e, claro, a trilha sonora que embalou tudo isso. E a sala de casa virou o nosso fliperama particular. Começou com o Atari, né? O pioneiro de tudo. Mas aí a coisa ficou séria de verdade com a chegada do Nintendinho e do Master System. Era a famosa guerra dos consoles. Mario, Zelda, Contra... Gente, isso não era só um joguinho. Eram aventuras épicas que a gente vivia com os amigos por horas a fio. E a tecnologia da época era outra pegada. Era tudo físico, analógico. Tinha o ritual de ir na locadora na sexta-feira para alugar uma fita VHS. Tinha a paciência de esperar a música favorita tocar no rádio para gravar na fita cassete. E o Walkman. Walkman. Era a coisa mais próxima de liberdade que a gente tinha. Poder levar a nossa música para qualquer lugar. E olha só essa imagem. Isso aqui é um clássico. Uma verdadeira gambiarra que todo mundo que teve um Walkman conhecia. Para que gastar pilha, que era caríssima, rebobinando a fita, se a gente podia usar uma caneta Bic? Quem viveu sabe exatamente do que eu tô falando. E a música, hein? Que década! A gente tinha o pop do Michael Jackson e da Madonna dominando tudo, o rock de estádio do Queen, e aqui no Brasil, então, foi a explosão do rock nacional. Legião Urbana, Titãs, RPM, era hino atrás de hino. E aí chegou a MTV para dar imagem para tudo isso. Os videoclipes mudaram o jogo. Beleza, agora vamos sair um pouco desse mundo de telas e de som e vamos para o mundo físico, para a rua, para o chão do quarto. Antes da internet, antes de celular, a nossa principal ferramenta era a imaginação. E as tardes eram cheias de brincadeiras e, claro, de brinquedos inesquecíveis. Quem não se lembra? Comandos em ação, o Falcon, a gente criava batalhas gigantescas no chão do quarto, muitas vezes continuando a história do desenho que a gente tinha acabado de ver. Com Playmobil e Lego, a gente construía cidades inteiras. E os jogos de tabuleiro? Banco Imobiliário, Autorama, era a desculpa perfeita para juntar os amigos e a família e passar horas se divertindo. Criança na rua até escurecer. Essa frase, nossa sala resume perfeitamente o espírito da época. Tinha essa sensação de liberdade, de segurança, que hoje parece tão distante, né? A rua era o nosso playground. A brincadeira só parava quando escurecia e a gente ouvia o grito da mãe na janela. Era o sinal para voltar para casa. E agora a gente chega na pergunta final. Porquê? Porquê os anos 80, com aquela estética tão particular, com uma tecnologia que hoje parece de museu, porquê essa década não sai da nossa cabeça? O que é que fez ela ser tão marcante? Acho que a resposta está aqui.
Era um mundo com menos tecnologia, com menos tela e, por isso, com mais interação de verdade, cara a cara. A gente precisava usar mais a imaginação. E as histórias que a gente via, principalmente nos desenhos, quase sempre tinham uma lição no final, sabe? Falavam de amizade, de coragem, de fazer a coisa certa. E essa frase final, para mim, fecha com chave de ouro. Os anos 80 misturaram fantasia, ação, tecnologia e inocência e criaram memórias que duram até hoje. Foi exatamente isso, uma mistura única de fantasia, de tecnologia nova, mas tudo com uma certa inocência. E o resultado são essas memórias afetivas que, olha, não vão embora nunca. E pra gente fechar, fica a pergunta: qual é a sua memória mais forte dos anos 80? Pensa aí, um desenho, uma música, um brinquedo, uma brincadeira, o que mais te marcou? Porque no fim das contas, a nostalgia fica ainda melhor quando a gente compartilha. Valeu por essa viagem no tempo com a gente.